Gente, hoje a gente vai falar do quê? Da evolução da locução. Então, bora começar oficialmente? Começando o nosso café com a Nádia, falaremos da evolução da locução com o passar do tempo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que caiu aqui de paraquedas, que não é meu aluno, não me conhece, eu sou a Nádia Schwingel, locutora publicitária. Eu ajudo pessoas e marcas a iniciarem, se conectarem e a ganharem mais com a sua voz, tá? Então, bora! Bora começar. Bom, gente, vocês sabem que a locução, ela tá muito ligada à criação do rádio, né? À criação das primeiras transmissões radiofônicas. Mas, se nós formos analisar a locução como um todo interpretativo e se a gente for levar em conta também narrações, contações de história, ela vem da época de antes de Cristo, da época dos, né, de quando se aprendeu a falar. Então, assim, a fala tá muito ligada a isso, à locução, ao discurso, à oratória, né? Então a gente volta lá atrás, na Roma Antiga, nos discursos, nas preleções, tá? Então parte muito, hoje em dia, a locução ela não tá mais ligada diretamente à radiofonia, mas durante um tempo a locução esteve intimamente e ela é considerada o você falar ao microfone, tá? Hoje a gente sabe que o cara pode estar falando ali, ele pode estar fazendo uma locução que não seja no microfone, tá fazendo uma leitura e a gente acaba misturando isso e chamando também de locução. Mas a locução é basicamente você falar no microfone. Ok? Então, ó, eu tenho minha colinha aqui. O rádio surgiu em 1896, foram as descobertas das primeiras ondas radiofônicas. E no Brasil, a primeira transmissão de rádio aconteceu em 1922. Se não me engano, se não estou errada, tá? Aqui, ó. Com o presidente Epitácio Pessoa, com a comemoração da independência do Brasil centenário. E aí, no ano seguinte, foi fundada por Roquete Pinto a primeira emissora de rádio do país, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Olha que legal. E aí, começou-se esse universo maravilhoso da locução que está intimamente ligada. A locução está intimamente ligada com o rádio e com a rádio, tá? Óbvio que na época da guerra as transmissões eram feitas só para avisar os soldados, aquela coisa de combate. E aí depois foi virando uma coisa informativa realmente, e aquilo ali servia para disseminar informação, tá? Então, até mais ou menos os idos de 1980 ali, 80, 90, tá? Se convencionou, se fala 70, mas não é verdade, tá? Dizem que a locução era impostada até os anos 70. Não, gente, a locução era impostada até outro dia atrás aí, ainda tem locução impostada. O que é uma locução impostada, pessoal? Uma locução impostada é aquela locução bem calma, bem tranquila, que a gente escuta nos filmes de avisos presidenciais da época da ditadura, aquelas coisas bem impostadas. Olá, não sei o quê, e aí dá uma pausa, e aí fala de novo, e aí imposta, e quanto mais grave, mais drive você tiver na voz, e mais textura a tua voz tiver, mais você vai ter sucesso no mundo radiofônico. Tá muito ligado a esse tipo de locução, né? Por que que tá ligado a isso e por que que se convencionou isso? Porque esse tipo de voz, esse tipo de impostação, ele tá muito no subconsciente da gente, como a voz dos nossos pais, a voz do presidente da República, a voz do policial, a voz do cara do exército, a voz do comandante, a voz das autoridades. Então, a impostação e a voz grave está intimamente conectada com o poder. Intimamente. Tudo tá ligado ao poder. Porque tinha uma época que se usava o rádio para as notícias presidenciais. Quem falava no rádio era, né, ele estava passando notícias do poder. Então tá intimamente ligado ao poder. Ou seja, vocês já viram algum poderoso
né, alguma pessoa poderosa sendo representada num filme que tá Falando assim, ninguém fala assim dos poderosos. Todos os poderosos, a não ser as meninas super poderosas. eles não falam assim, eles falam: "Olá, boa noite. Estamos chegando". E esse poder da voz, esse grave pesado, tem tudo de conectado com soberania, com comando, com você falar e a pessoa obedecer. Tá muito ligado ao comando paternal, ao paternalismo, ao patriarquismo. Tá totalmente interligado. O Boa Noite do Cid Moreira, do Jornal Nacional. Boa noite. Né? O Jornal Nacional, durante muito tempo, teve o Cid Moreira. Gente, quer uma representação maior de poder, de voz grave e de firmeza do que a voz do Cid Moreira. Hoje, e outra, olha só, não poderia ser uma outra voz para narrar a Bíblia. Porque, gente, a Bíblia quer um instrumento de poder maior do que é a Bíblia. Não é? Gente, é o livro mais vendido do mundo. Então, assim, querendo ou não, a gente acredita nessa voz. A gente acredita, ela passa uma credibilidade, ela passa uma força e ela passa um poder que não é inegável, né? Então, a voz e a locução, ela teve intimamente ligada ao poder, intimamente ligada à força, intimamente ligada à soberania, tá? E é por isso que veio durante muito tempo impostada, é por isso que veio durante muito tempo pesada e veio calma e veio acalentando e veio, né, trazendo dramaticidade e peso e o drive na voz e aquela coisa alongada, né? E inclusive, uma sensualidade, como é que eu vou colocar para vocês aqui? Uma sensualidade, ela nas entrelinhas, né? Ela era aquele vozeirão tão forte, tão pesado, tão patriarcal, que chegava da tesão, de tão legal que era, que homens só podia ser homem se tivesse aquele vozeirão. Porque, o poderoso mesmo é esse cara. Inclusive, gente, Deus, tá? Inclusive Deus, né? Quando se escolhem personagens e atores para fazer Deus, todos os atores têm voz pesada. É o Morgan Freeman, são atores de peso. Por quê? Porque quer poder maior do que Deus representa. Então, essa voz tá ligada à virilidade, tá ligada à guerra, tá ligada ao soberano, tá ligada ao poder divino, tá ligada a tudo isso. Em nenhum filme a gente vê Deus falando assim. Em nenhum filme a gente vê Deus como um menino, por exemplo. E poderia ser uma deusa, né? Enfim, poderia ser mulher. E aí? A gente não vê isso. E mesmo assim, é incrível quando as pessoas falam de escolher uma voz para fazer um manifesto. Olha que engraçado isso. O manifesto precisa ser poderoso e precisa ser forte. Aí, eles não querem uma voz como a minha, eles querem uma voz como a da Fernanda Montenegro ou uma atriz, uma locutora que tem a voz pesada e grave. Que louco isso, gente! Como isso é louco! E o poder tá intimamente ligado com o tom de voz. É incrível como vocês acham que não é verdade, mas é verdade. É incrível como nenhum manifesto os produtores deixam ser falados por uma voz normal. Oi, tudo bom? Eu sou a Nádia, eu vim aqui falar da nossa força, porque eu sou mulher igual a todas as outras mulheres que têm voz grave. E eu quero me manifestar também. Vocês entendem isso? E aí, quando eles querem escolher uma voz para fazer manifesto, eles querem uma voz pesada, como a da Fernanda Montenegro. Eles querem uma voz pesada, grave, assim. Tem que ser uma voz, assim, daquela locutora que apresenta a Itapema FM.
e é uma voz aqui que tem um calo na voz. E aí só essa voz pode representar a força da mulher. Vocês conseguem entender como há um preconceito? E há um preconceito generalizado? Que essa força e esse peso e essa coisa não serve. Gente, esse preconceito e esse... Que na verdade não é um preconceito. É uma ideia, é um gosto pré-concebido que a gente tem no nosso cérebro. E eu pergunto pra você que tá aí, é ou não é verdade que essa voz pesada, ela passa mais força? É verdade, né? E aí, quando eu vejo uma voz de uma menininha falando assim, ela parece muito frágil e ela não pode ser poderosa, né? Porque ela fica muito infantil e ela parece uma criança e a criança não é poderosa. Olha só, gente, como isso é louco. E aí, isso veio evoluindo e criou-se as meninas superpoderosas. Aí hoje as mulheres estão presentes. Eu não sei se vocês estão vendo a tendência, mas há uma tendência nas séries agora de serem mulheres poderosas, né? Tem um filme agora com a Charlize Theron, que ela é a chefe de Imortais, é um filme novo da Netflix, é a velha guarda que chama, The Old Guard. Cara, muito bom. E ela, chefe, e aí entra uma outra menina que também vai substituí-la. E mulheres poderosas. Então, assim, o mundo tá mudando. E graças a Deus que essas outras vozes, que não são tão pesadas, representam também o poder. Porque, afinal de contas, gente, é um preconceito, né? E tudo bem. Mas graças a Deus que as coisas mudaram, graças a Deus que a partir dessa era do rádio que a FM mudou um pouco isso, graças a Deus a FM entrou e ela trouxe uma coisa mais conectada. As rádios novelas já trouxeram as mulheres e aí foi evoluindo, né? E a gente trouxe mulheres como Dercy Gonçalves, que falava assim, né, e xingava e tal, e tinha uma voz mais aguda, e nós fomos trazendo mulheres da era do rádio que tinham vozes diferentes, e isso foi trazendo uma diversidade maior. E aos poucos, a publicidade foi evoluindo, e as coisas foram caminhando, e a publicidade tem muita culpa nessa evolução, porque a publicidade começou a trazer outras linguagens, uma linguagem um pouco mais natural. Por quê, gente? Porque através de pesquisas, tá? Através de pesquisas, a gente foi percebendo na publicidade que a pessoa não estava... As novas gerações, elas não estavam mais se conectando com aquelas vozes plásticas e aquelas vozes robóticas e aquelas vozes que não representavam. Algumas gerações se conectavam, que era o caso da minha mãe, que gosta do Roberto Carlos, o caso da minha avó, que gostava, né, vamos ver quem minha avó gostava. Moacir Franco. Minha avó gostava do Moacir Franco. Então, assim, olha só, né? Silvio Santos, Moacir Franco, e vem vindo. Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol, aqueles cantores mais antigos. E aí veio vindo, e a publicidade foi evoluindo e foi mudando. E algumas coisas foram acontecendo aí. Porque através de pesquisa de mercado, se identificou que a população estava mudando o seu gosto, mudando a sua preferência. E aí, em alguns horários era para determinado público, em alguns horários era para outro público. Aí começou-se a perceber, por exemplo, que de manhã tinha que ser uma coisa mais animada, que era para dona de casa. E aí foram criando aqueles horários do rádio, né? E as coisas foram evoluindo ali porque nichou-se, né? O rádio começou a ser nichado. De manhã era para dona de casa, na hora do almoço era uma coisa mais light, porque a galera tava no horário de almoço, tinha que ser uma voz mais calma, mais doce, mais pesada, e aí tocava uma música mais bossa nova, e aí à tarde era uma galera mais jovem. Porque era a galera que ia para a escola de manhã, que ouvia a rádio à tarde. Aí foi nichando os horários. E a partir desses nichos que se foram se criando estilos de fazer locução. Estilos que a FM transformou muito, tá?
Então, tinha daí o sertanejo de manhã que pegava uma coisa mais caipiresca, uma coisa mais popular do sertanejo. Aí daí fazia um horário de notícias ali, aí entrava pra dona de casa, tinha entrevista, e a dona de casa uma coisa mais coloquial. E partindo desse coloquial, a coisa foi crescendo. Porque, gente, o que acontece? Quem que decide a compra? É o marido? De fato, lá no subconsciente, o marido acha que é ele, né? Mas não é. Quem decide a compra dentro da casa é a dona de casa. Porque se ela bater o pé que ela não quer tal marca, não adianta você comprar tal marca, ela não vai. A não ser aquelas casas que tem aquele marido muito dominador, e aí ele decide. Mas, cara, isso é 10% dos lares brasileiros, tá? E mesmo assim, esses maridos, eles acham que eles mandam, mas eles não mandam. Por quê? Quem faz as coisas de casa, quem define é a mulher. E ela já joga pro cara, você vai cozinhar agora? Se você vai cozinhar, então você decide. Se não é você que vai cozinhar, então eu decido. É você que vai limpar a casa? Não é, né? Então eu decido. E aí vai. E a mulher, querendo ou não, ela manda no consumo. Não é de hoje que ela manda. Quem define a maioria das compras dentro de casa é a mulher. Isso dos lares normais. Aí foi se evoluindo. Aí veio aquela turma que morava sozinha, os universitários. Aí foi evoluindo para casais homoafetivos e foi evoluindo para mulheres independentes que não casavam e homens solteiros que não casavam. Enfim, foi evoluindo. A população foi mudando e novas gerações foram nascendo. E essas novas gerações, filhos de pais separados, com 2 famílias, olha só, foi mudando a família, mais gente divorciada, mais família separada e etc, mais 2 lares, e foi uma mudança de comportamento que aconteceu. E aí, o que a gente entende, né? Que hoje qualquer tipo de lar é normal. Naquela época não se entendia assim, havia um preconceito, as pessoas não entendiam que a família poderia ser de pais separados. Na época da minha mãe, se separar era um crime. Você tinha que ficar casado com uma pessoa que você não amava, era crime se separar. E quando você se separava, meu Deus, que você era uma divorciada. Jesus amado, você era tipo assim, tinha uma marca de sangue na tua testa e você era uma divorciada, não é? Então, tinha esse preconceito de que não era padrão, que não podia. E hoje em dia, graças a Deus, Senhor, a gente sabe que o importante é um lar, o importante é uma família, não importa como ela é constituída, não importa se ela é uma pessoa e um cachorro, se ela é um homem com um homem, se ela é uma mulher com uma mulher, não importa como ela é feita, não importa como ela é constituída, ela é um lar. O que importa é o amor, o que importa são as pessoas. E antigamente existia isso, de convencionar que, vocês não são normais. Gente, é verdade, eu não tô inventando aqui. Tipo, eu ainda vivi numa época dessas que não era normal. As pessoas eram taxadas de anormais. Era essa a palavra. O seu filho não é normal, porque ele não gosta de meninas. A sua filha não é normal, porque ela não gosta de meninos. Enfim, hoje em dia, graças a Deus, os padrões estão para a diferença, os padrões estão mudando, as pessoas estão entendendo as coisas, só que existia uma época que não era assim. E eu tenho que contar uma coisa pra vocês, tá? Eu escutei um locutor, a moda antiga, há pouco tempo atrás, perguntaram pra ele, né, o que precisava pra ser locutor, e ele falou, precisa ser locutor. E aí perguntaram, e ele deixou claro que ele não conseguia se adequar aos novos tempos, que pra ele não era normal uma mulher gordinha e feia aparecer numa publicidade, que pra ele não era normal um casal homoafetivo. Ele deixou claro isso. Então, assim, gente, aqui está a diferença. A diferença está na pessoa não evoluir mentalmente, não evoluir moralmente e não evoluir, enfim, como ser humano. Por quê? Porque ela ainda considera que a publicidade é só pra gente que ela acha bonita.
que para ela uma pessoa acima do peso não é bonita, que uma pessoa negra do cabelo enrolado não é bonita, porque o padrão era a Bruna Lombardi. O padrão era a Xuxa. O padrão era a Bruna Lombardi, o padrão era quem mais? A Vera Fischer. Ou outras, Nívia Maria, Eva Vilma, outras mulheres, né? Pega pra mim aí, da época da minha mãe, que atriz negra era capa de revista. Não tinha? Desculpa, gente. Se vocês falarem que tinha, devia ter uma ali que era considerada uma líder política. Mas ela não era capa de revistas que ditavam moda. Então, assim, a coisa evoluiu, assim como evoluiu a locução, tá? E, gente, é muito louco, porque na minha época, quando eu era pequenininha, eu mandava cartinha pro rádio. E era muito diferente, era muito louco isso. Porque não... Cara, o cara falava com você no telefone. Alô, tudo bom? Como você está? Como é o seu nome? Era assim que ele atendia o telefone, né? Então, assim, ainda bem que as coisas evoluíram, ainda bem que as coisas mudaram, ainda bem que as pessoas abriram a cabeça, ainda bem que hoje a gente entende que as pessoas precisam evoluir e elas precisam evoluir para fazer locução também, tá? Precisa, gente. Porque se você não entender que o meu filho de 16 anos, que o teu filho de 11 não conecta mais com essa voz, né? Os nossos filhos não se conectam mais com esses personagens. Eles são como dinossauros, entendeu? Extintos. E aí não há uma conexão. E quando não há essa conexão, não vende. Isso é fato. Não é verdade? Porque o que precisa? Precisa conectar com o público. E quando a publicidade descobriu, através de pesquisa, através de um monte de coisa, tá? De pesquisa de comportamento, de estudos, de mudanças, a gente começou a entender que a gente precisava evoluir a locução também. Que não adiantava evoluir só os lares, evoluir só a cabeça das pessoas, precisava também evoluir os locutores, tá? Então, assim, eu não sei vocês, mas pra mim, ainda bem que evoluiu, porque se não tivesse evoluído, talvez eu não tivesse trabalho. Talvez eu não fosse locutora. Talvez você que tá aí do outro lado, que tem uma voz normal. Talvez, gente, o Wendel Bezerra, que faz o Bob Esponja, nunca fosse dublador, se não tivesse evoluído, por exemplo. Porque a voz dele é uma voz normal, uma voz média, né? Não é verdade? Então, assim, ainda bem que evoluiu, ainda bem que as portas se abriram, ainda bem que nós descobrimos que locução não é iluminação. Nós descobrimos que locução é uma coisa que se treina. Nós descobrimos que locução é uma coisa que se aprende. Não é dom. Ai, nossa, fulano recebeu um espírito ali e ele tem o dom da fala. Gente, por favor, né? Tudo se aprende, tudo se desenvolve. E esse é o poder da evolução da locução. Graças a Deus que hoje nós temos pessoas disponíveis a passar conhecimento, disponíveis a trocar informações, né? Graças a Deus, porque senão, cara, eu tava lascada com essa minha voz. Porque eu acordo Pedrão, gente. Eu acordo assim, olá, bom dia. Eu olho pro Jeff, bom dia, amor. É um bom dia, amor. Muito Pedrão. Eu sou o Pedrão pela manhã, tá? E aí, à tarde, eu tô assim, que nem uma gazela, falando assim, brigando com todo mundo, muito afinada, sim. E aí, gente, pelo amor de Deus, tipo, já pensou? Se eu falasse só com essa voz irritante e brigasse, nunca ia ter trabalho pra mim, gente. Não é fácil, tá? Não é fácil. Se eu tivesse só que impostar a minha voz, eu ia trabalhar só de manhã com o Pedrão. Ia ser o Pedrão, não ia ser a Nádia, né? E aí, o que eu quero falar? Resumindo aqui essa parada toda da evolução da voz, da evolução das famílias, da evolução dos públicos, da evolução dos lares, da evolução do rádio, da evolução das coisas. Eu quero dizer que você que tá aí, se você tá achando que você tem que impostar a voz
para você trabalhar com locução. Se você tá achando que você tem que fazer uma coisa impostada e falar como Pedrão, esquece. Você, ainda bem, não precisa mais impostar a voz. Você não precisa mais criar uma voz que não existe. Você pode falar com a tua voz natural. E é oi, bom dia, como é que você tá? Oi, tudo bom? Como é que você tá hoje? Não é olá, bom dia, como você está hoje? Não é assim, porque não existe ninguém que acorde em sã consciência e acorde: olá, amor, bom dia. O que você gostaria para o café? Você quer torradas ou você quer pão com margarina? Não tem, né, gente? Não dá. Então, assim, não, essa coisa plástica não conecta. Essa coisa plástica não é legal. E hoje não conecta mais mesmo, não cola mais esse tipo de voz, que é o tipo de voz que a gente chama de dublês e o caco do rádio, tá? Então, assim, é dublagem mexicana, exatamente. É o mexicanão, é o dublêzão. E aí o carro caiu sobre a perna dela e nós corremos. Meu Deus! Meu Deus! E a pessoa faz aquela coisa bem caricata, bem forçada, entendeu? Então, isso não tem mais espaço hoje em dia, não só na dublagem, mas não tem espaço também na locução, nem na locução conversada, nem na locução para publicidade, nem na locução, qualquer locução, tá? Então, quanto mais normal for tua locução, quanto mais normal você conversar, quanto mais de boa for teu sotaque, quanto mais simples você for na tua comunicação, mais adequado você vai ser para locução em home studio, para locução de publicidade, tá? Você vai ser aceito com a tua voz normal, essa voz que às vezes fala porta, corta, torta, essa voz que às vezes fala mas nós vamos, tá? Tudo bem que suavizar esse S é legal, suavizar o meu R é legal, mas você vai poder falar com a tua voz, você vai poder falar com o teu sotaque, você vai poder falar do teu jeito, porque a gente caminha para isso, a gente caminha para diversidade, graças a Deus que a gente caminha para aceitar o sotaque do outro. Óbvio que o mercado, tem uma tendência no mercado aí, gente, que é querer uma coisa mais flat. O que é uma coisa mais flat, Nádia? Uma coisa mais flat é tipo, não tem pretensão. Ela é mal-humorada, tipo, e aí? Você gostaria? Não, desculpa. E aí? Você vai querer? Não vai querer? Tem quem quer. Tipo uma coisa assim, blasé, é uma coisa bem... E aí? Vai querer? Não vai querer? Tem quem quer. Meio assim... Cheguei chegando de voadeira na tua cara. E é uma tendência do mercado. E é uma tendência não ter sobe e desce. É tipo, não é assim, e aí? Vai querer? Ai, se você não quer, tem quem quer. Não, é assim. E aí, vai querer? Não vai querer, tem quem quer. É reto, é linear, tá? Então, teve uma época que era sobe e desce, era, o Rexona é o melhor de todos. E aí subia e descia, né? E aí agora, o Rexona é o melhor de todos. Fechou, desceu, finalizou. Antes era assim, então, você gostou da minha história? E aí você subia, e aí você fazia, e aí tinha uma cantadinha, e era legal essa cantadinha, porque era muito bom de fazer. E aí você sentia o bom e o máximo, é o máximo. Agora não, agora é o máximo e o bom. É bom e é o máximo, e deu. E é flat, e é reto, e é linear. Então, há uma tendência do mercado a fazer coisas mais assim, despojadas. É uma coisa sem pretensão de te vender nada. Ela chega e fala, tipo, e aí, vai querer? Não vai querer, tem quem quer. Tipo isso. Tipo isso. Sabe? E é muito engraçado isso. Tem algumas coisas padrão institucional que ainda é uma coisa mais fria, que na verdade não é frio, tá? É só tipo, eu quero te vender, mas eu não quero mostrar que eu quero te vender, entendeu, gente? Olha, é isso aqui. Gostou? Não gostou? Tudo bem. E é isso aqui. Olha como é diferente, gente, ó. É isso aqui. Você gostou? Não gostou? Tudo bem.
Aí a outra seria assim: olha, é isso aqui. Você gostou? Ah, sério? Você gostou mesmo? Ai, é bonito, né? Vocês veem que eu tô tipo forçando uma coisa, tanto no texto quanto na comunicação. E era assim uma época. Agora não, agora é tipo: ai, você gostou? Ah, é minha. É isso, entendeu, gente? É tipo assim, soa antipático, soa tipo assim, blasezão. E se você quiser, quer. Se você não quiser, tem quem quer. E deu, entendeu? É mais ou menos isso. Então, é uma tendência da publicidade hoje, essa coisa mais assim. Sabe por quê, gente? Porque tá muito conectado com a nova geração. Essa geração que vive no celular. Cara, conversa com o teu filho. Filho, 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 é tua. Gente, a resposta deles é no mesmo tom. É é tipo e segue uma coisa reta. E eles têm um linguajar. Ah, mãe, é isso aí. Falou, valeu, trollou, hein? Eles não têm tipo, cara, é do caralho, meu, mano. Na minha época, gente, era tipo, mano do céu! Pô, era muito louco, a comunicação era muito isso aqui. Hoje em dia é tipo, mano do céu, falou. Valeu. Tamo junto. O máximo deles é tamo junto, mano. Não é? É muito isso, cara. Eles respondem com uma letra, duas letras, S, N, e tipo, cara, falou, mano, valeu, tamo junto, trollou. Então, assim, pra você conectar com essa geração, para você ter uma intimidade maior com esse público, com essa geração nova. Meu, é isso aí mesmo. Se você quiser, quer. Se não quiser, tem quem quer, entendeu? É tipo isso. Por quê? Porque eles são muito eles são minimal. A palavra eu acho que é tipo minimal. O nome é menos, eles são micro, eles são muito do escrito e do visto e do olhado e menos do falado. E aí o que acontece? Pra gente se conectar, você tem que ser mesmo assim, largado. É isso aí. Olha, tá R$ 89,90. Se você quiser. Mas se você não quiser, tem quem quer. E aí, não é tipo, R$ 89,90, menina, vamos levar? Vamos levar agora! Tipo, é um desespero pra vender. Agora não, agora tá chegando num ponto que a pessoa não tá mais desesperada. Se você quiser, quer. Se não quiser, cara, tem quem quer. E é isso, entendeu? É mais uma... Gente, eu tô aqui dando pra vocês uma visão, tá? É a minha visão do que tá se tornando a publicidade. Eu não sei se essa percepção é uma percepção só minha e dos produtores que eu convivo e das pessoas que eu escuto falar, ou se vocês também sentem isso. Vocês podem colocar nos comentários se vocês sentem isso, mas isso é muito real, tá? Isso é muito real, gente. Tipo... Cara, é isso. Ó... Se você... E é uma tendência do mercado, tá? Não forçar a venda. É uma tendência do mercado falar pra pessoa assim, olha, se não é a tua hora, não compra. Mas se é o teu momento, bora. É isso. Vocês estão entendendo? E é muito louco, porque vende pra caramba. Por quê? Porque você não tá forçando a barra, né? Você não tá exagerando, você não tá gritando, você tá dando pra pessoa o livre-arbítrio pra ela escolher. Então, eu acho que talvez a palavra seja serenidade. Talvez não seja antipatia, porque não chega a ser antipático, tá? Por exemplo, o varejinho moderno, ele não chega a ser antipático. Não é uma coisa antipática, ele ainda tem um sorriso. Olha, tá R$ 89,90, e aí, vamos aproveitar? Mas não é, tá R$ 89,90, e aí, bora aproveitar? Não, deixa pra depois, vai acabar, hein, minha filha? Não precisa forçar, vocês estão entendendo? Não precisa, tipo, querer obrigar a pessoa... É levar o cavalo pra beira do rio e deixar o cavalo beber água. É mais ou menos isso. Vocês entendem? E aí, gente, se você tá aí e você quer desenvolver essa locução natural, tá? Se você quer desenvolver essa locução mais despojada, primeira dica... Conversa bastante com o teu filho adolescente, com o teu sobrinho, com algum adolescente que você conheça. Porque eles são especialistas em despojamento. Em responder a gente assim, blasezão. Falou.
Tamo junto. Relaxa. Eles são especialistas. Outra coisa, começa a ver material assim, desse perfil. Começa a ouvir publicidades mais despojadas, começa a ouvir material mais despojado, começa a pegar referências mais assim, tá? Uma outra coisa, começa a conversar com um personagem. Eu crio muito uma amiga. Ai, amiga, nossa, minha barriga. Ai, amiga, sério, eu tô com dor de cabeça, eu não vou. Tipo, começa a conversar com um personagem que você criou ali na tua cabine, entendeu? E começa a criar um personagem. Quem é você? Você é a filha, você é a mãe, você é o tio, você é a tia? Quem é você? Você é o dono da loja? Tá, você é o dono da loja, mas e aí? Você quer gritar com o teu cliente? O que você quer falar pro teu cliente? Você quer falar, ó, meu, eu vou te falar uma coisa. Esse aqui é o melhor investimento que você pode fazer. Ou você quer falar, vou te falar uma coisa, hein, mano? Esse aqui é o melhor investimento que você pode fazer. Você tem que definir a tua estratégia de comunicação. Então, assim, define esses personagens e começa a trabalhar isso. Começa a falar palavras como você falaria no dia a dia. Como você conversaria com a sua mãe, com teu pai, com a tua esposa. Começa a criar esses textos e subtextos. Uma coisa que eu crio, que eu acho muito produtivo, que me ajuda muito, tá, a fazer, é criar subtexto. O que é o subtexto, Nádia? É uma coisa que a gente traz do teatro, tá? Eu trouxe do teatro isso. O seu personagem, ele tá falando o texto. E no texto ele tá falando assim, você é uma idiota. E eu não gosto de você. Mas no subtexto ele tá falando muitos mais palavrões. Você é ridícula, você me maltrata, você é uma palhaça, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Você pode estar com um subtexto, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, e falar o texto. Você não me merece. E esse subtexto, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, tá na tua cabeça. Que é pra você fazer você não me merece com muito mais energia. Então, o subtexto é muito importante. E você pode até colocar caco e falar esse. Cara, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Você não me merece. Você não me merece vai sair totalmente diferente se você falar um monte de te odeio antes. Vocês estão entendendo? É muito louco isso, mas é verdade. Então, o subtexto ajuda muito a fazer locução natural e você entrar no personagem, tá? E assim, cara, busca a tua voz normal. Te escuta, te grava, coloca para as pessoas te ouvirem, pede feedback. O mais normal, comendo o final das palavras, diminuindo o R, diminuindo o S, secando as palavras para ficar o mais normal possível. Vamos ver aqui, ó. Vejo que tem mais vozes femininas no mercado da locução que vozes graves. Onde se encaixa? Gente, houve uma mudança, tá? De paradigma aqui. Teve uma época, por exemplo, que se dizia que as mensagens telefônicas tinham que ser com vozes de mulher porque elas eram para comando. E os homens e as pessoas aceitavam mais a voz feminina porque isso vinha de uma lembrança do útero, tá? Do útero da mãe. Ou seja, parecia voz maternal. E hoje já tá mudando isso. Tem uma matéria aí, vocês podem até pesquisar, que estão querendo mudar as vozes das inteligências artificiais para vozes masculinas, porque os homens estão tratando mal as inteligências artificiais mulheres. Eles estão sendo agressivos com a Siri e com a Alexa e estão sendo abusivos. Eles estão xingando as vozes femininas. Tá? Então, existe uma tendência a se mudar as vozes das inteligências para homens também, porque isso vem acontecendo, tá? Os homens estão abusando das inteligências femininas. Olha que coisa! Não, fala sério. Estava percebendo os comerciais do intervalo, não tem mais aquela voz pesada, não tem mesmo. Gente, é assim, ó, não tem mais impostação. Voz pesada existe sim, elas continuam fazendo, elas são maravilhosas. Mas essas vozes pesadas, elas têm que controlar o drive, que é isso aqui, ó. O drive, gente, quando eu falo drive é o drive na voz. E a pessoa que fala muito aqui, e aí ela alonga as palavras, e ela fala veículo. E não é necessário. Essa pessoa que tem a voz aqui, ela tem que buscar trabalhar a voz de cabeça e voz média, tá? Porque ela consegue trazer mais pra cima essa voz. E uma coisa que essa pessoa não pode fazer de jeito nenhum, ela não pode alongar o drive. Ela não pode fazer alongamentos de palavras, porque fica péssimo.
Então, isso não existe mais na publicidade. Hoje, a voz grave, ela é seca. Ela fala grave, ela fala aqui, ela fala as palavras fechadas. É um também, você, estamos juntos. Não é juntos. Não tem... Vocês perceberam? É seco. Então, você que tem voz grave, tem que trabalhar a tua voz média, tua voz de cabeça e exercícios para voz do meio, tá? E aí você vai buscar referências. Uma referência para você. Ronaldo Tapajós, que faz Telecine. Cara, pra mim ele é o maior exemplo de voz grave que consegue controlar o drive no Brasil. Ele pra mim é o melhor, é um tesão de voz grave e ele consegue fazer maravilhosamente bem o controle do drive, o controle da crocância da voz, tá? Então busquem essa referência. Ronaldo Tapajós, locutor do Telecine, tá? E ele é maravilhoso! Referência pra vocês. Gente, referência de tudo aquele homem, tá? Por favor. E é isso. É isso que eu tinha pra falar sobre a evolução da locução. Um beijo. Obrigada a todo mundo pela presença. Obrigado pela participação. Gente, um beijo em vocês. Tchau, tchau.